Questão 13. Marque V ou F conforme o enunciado seja verdadeiro ou falso. Justifique as falsas. Letra A. Lei distrital editada em 1989 não poderá ser objeto do controle concentrado de constitucionalidade, exceto se derivada da competência legislativa municipal. Falso. Observemos. As leis distritais, derivadas ou não do exercício da competência legislativa municipal, elas poderão ser objeto do controle concentrado de constitucionalidade. Sim. Tanto faz ser derivada da competência legislativa municipal ou estadual. Se decorrente do exercício de competência legislativa estadual, ela vai poder ser objeto, por exemplo, de ADI. Agora, se decorrente do exercício de competência legislativa municipal, ela poderá ser objeto de ADPF. E ADI e ADPF, como vocês sabem, são ações do controle concentrado de constitucionalidade. Letra B. Lei distrital editada em 1972 poderá ser objeto tanto do controle difuso quanto do controle concentrado de constitucionalidade. Uma lei distrital editada em 1972 é uma lei pré-constitucional, tá? E aqui não foi indagado se é uma norma que derivou da competência legislativa estadual ou municipal. Independentemente disso, ela poderá ser objeto tanto do controle difuso quanto do controle concentrado, o que faz com que a questão seja verdadeira. Letra C. Lei distrital editada em 2005 poderá ser objeto de ADPF e do controle difuso, se derivada da competência legislativa municipal. Plenamente verdadeiro, conforme nós já analisamos na letra A e na letra B. Letra D. Lei distrital editada em 1990, derivada de sua competência legislativa estadual, poderá ser objeto somente do controle concentrado, não se sujeitando ao controle difuso. Olha só, não tem nenhuma lei que escape do controle difuso de constitucionalidade. Tanto faz se é uma lei federal, uma lei municipal ou uma lei distrital, o que faz com que o enunciado da letra D seja falso. Letra E. Lei orgânica do município de Uruaçu poderá ter a sua constitucionalidade arguida em face da Constituição do Estado de Goiás, tanto no controle difuso como no controle concentrado. Porém, em face da Constituição Federal, mencionada lei somente poderá ser fiscalizada em sede de controle difuso. Falso. Falso. A lei orgânica ela vai poder ser fiscalizada em face da Constituição Federal tanto no controle difuso quanto no controle concentrado. Se for no controle concentrado, ela poderá ser objeto de ADPF, o que faz com que o enunciado seja falso. Letra F. A Constituição do Estado de Goiás é parâmetro do controle das leis estaduais e das leis municipais editadas pela Assembleia Legislativa e pelas câmaras municipais dos municípios integrantes do Estado. Sim, claro, certo, verdadeiro, tá? E o órgão responsável por realizar esse controle é o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Letra G. A Constituição do Estado de Goiás não pode ser objeto de controle em face da Constituição do Estado de São Paulo. Admitir tal tese é negar a própria lógica do regime federativo brasileiro, que pressupõe a autonomia e independência dos entes políticos. Verdadeiro. É uma Constituição estadual, ela não pode ser objeto nem parâmetro do controle de nenhuma outra Constituição, tá? Ela é objeto de análise perante a Constituição da República e poderá ser parâmetro para o controle das leis estaduais e municipais que forem editadas no âmbito do respectivo Estado. Letra H. A Constituição do Estado de Goiás poderá ser objeto de controle de constitucionalidade, tanto difuso quanto concentrado, em face da Constituição Federal. Olha só, todas as normas de natureza legislativa se sujeitam tanto ao controle difuso quanto ao controle concentrado. E em relação à Constituição Estadual, não é diferente. Lembrando que a Constituição Estadual é produto direto
da atividade do poder constituinte derivado decorrente, que se sujeita, portanto, ao controle de constitucionalidade, tendo por parâmetro a Constituição da República. Letra I. Lei estadual se sujeita ao duplo controle de constitucionalidade. Isto porque a aludida lei poderá ter a sua constitucionalidade fiscalizada tanto em face da Constituição Federal como em face da Constituição Estadual, no controle difuso e no controle concentrado. Exatamente. Tá? Uma lei estadual, ela se submete a um duplo controle. Nós já analisamos isso em questões anteriores. Uma lei, por exemplo, aqui do estado de Goiás, ela tem que ser materialmente e formalmente compatível, tanto em relação à Constituição do Estado, quanto em relação à Constituição Federal. Então, o que faz com que o enunciado esteja correto. Letra J. As normas constitucionais originárias ou derivadas constituem parâmetro de controle de constitucionalidade. Entretanto, a jurisprudência do STF sedimentou a tese de que as normas constitucionais derivadas podem ter a sua constitucionalidade arguida tanto em sede de controle difuso como concentrado. Já as normas constitucionais originárias não poderão ser objeto de controle, não se aplicando no Brasil a tese da denominada normas constitucionais inconstitucionais. Verdadeiro. As normas constitucionais derivadas, ou seja, as emendas constitucionais, elas são simultaneamente parâmetro e objeto do controle de constitucionalidade. Parâmetro porque são normas de natureza constitucional. Objeto porque as emendas constitucionais, elas são produto da atividade do poder constituinte derivado reformador. E, em relação a essa atividade, nós sabemos que ela é plenamente limitada e vinculada aos ditames do artigo 60 da Constituição, principalmente no que tange às limitações materiais ao poder de reforma, esculpidas ali no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Em outro sentido, conforme o próprio enunciado aqui da letra J, o STF não admitiu, até hoje, a tese ou a teoria das normas constitucionais e inconstitucionais. O que significa dizer o seguinte, que aquela norma constitucional que é produto da atividade do poder constituinte originário, ou seja, as normas constitucionais originárias, estas são tão somente parâmetro e jamais serão objeto. Elas jamais poderão ser declaradas inconstitucionais, o que faz com que o enunciado da letra J seja verdadeiro. Letra K. Lei revogada só pode ser objeto de controle difuso. Excepcionalmente, o STF admitiu o controle concentrado de lei revogada. Olha só, em relação a essa última questão. O STF decidiu no julgamento da ADI 3232, lá do estado do Tocantins, que quando a norma já estiver em pauta para julgamento, a sua revogação não exclui, não afasta o conhecimento dela pela Corte Constitucional. O STF entende que a revogação dela, quando ela já está pautada, isso traduz na prática uma fraude processual. Tá? É uma tentativa malsinada de excluir a apreciação do Poder Judiciário à constitucionalidade da norma. Certo? O que faz com que essa questão seja verdadeira. Em relação à primeira parte aqui do enunciado, lei revogada só pode ser objeto de controle difuso. Sim, é plenamente possível. É que, em razão do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, uma lei revogada ela pode continuar regulamentando questões jurídicas pretéritas e direitos pendentes. Então, é por essa razão que o Supremo Tribunal Federal reconhece possível o controle de leis revogadas no âmbito do controle difuso. Letra L. A ADI que tenha por objeto medida provisória deverá ser extinta sem resolução do mérito, caso a medida provisória seja convertida em lei ou rejeitada expressa ou tacitamente. A questão é duplamente falsa, né? Vamos lá. Na verdade, ela é falsa por um motivo só, não é duplamente falsa. É falsa. Por quê? Olha só. Se a medida provisória for convertida em lei, qual que é a providência a ser tomada? O STF vai intimar o autor para que ele faça o aditamento da petição inicial. Tá? Ou seja, juntar aos autos da ADI, da ADC, por exemplo, a lei, né? o conteúdo
integral da lei que é objeto de conversão da medida provisória. Se o legitimado que ingressou com a ação não aditar a petição inicial, aí nessa hipótese a ADI será extinta por perda do objeto. Agora, na segunda hipótese aqui do enunciado, se uma medida provisória for rejeitada expressa ou tacitamente, aqui sim a ADI deverá ser extinta por perda do objeto. Então a questão é falsa. M. No âmbito do controle concentrado, as leis municipais se sujeitam à tríplice fiscalização, é dizer, podem ter a sua constitucionalidade arguida em face da respectiva lei orgânica municipal, da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Falso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a doutrina entende que as leis orgânicas municipais não são parâmetro para o controle de constitucionalidade, tá? Pelo seguinte motivo. Primeiro, não existe poder judiciário municipal. O poder judiciário ou é estadual ou é federal. E inexistindo poder judiciário municipal, não existe um órgão encarregado de ser o guardião das leis orgânicas municipais. De modo que o controle das leis municipais em face da lei orgânica municipal se faz dentro da lógica de um controle de legalidade e não de constitucionalidade. O que significa afirmar, por fim, que as leis municipais se sujeitam a um duplo controle de constitucionalidade. Elas serão fiscalizadas tendo por parâmetro as constituições estaduais ou a Constituição Estadual no município referente ao estado em que o município está situado e em relação à Constituição Federal, o que faz com que a letra M seja falsa. Letra N. Leis municipais se sujeitam ao controle difuso de constitucionalidade perante o TJ local e de quaisquer outros tribunais. Falso. Falso. As leis municipais se sujeitam ao controle difuso perante o Tribunal de Justiça local e perante o Supremo Tribunal Federal, né? Eventualmente perante os tribunais superiores. Tá? Mas as leis municipais não se sujeitarão ao controle difuso de constitucionalidade ou concentrado de constitucionalidade, por exemplo, no âmbito dos tribunais de justiça de outros estados. Tá? Isso não ocorrerá, o que faz com que o enunciado da letra N seja falso. Letra O. A competência para conhecer, processar e julgar ações do controle concentrado de constitucionalidade é privativa do STF, guardião da Constituição Federal, e dos TJs, guardiões de suas correspondentes normas fundamentais. Verdadeiro. O STF é o guardião da Constituição Federal e os TJs estaduais são os guardiões de suas respectivas constituições. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é o guardião da Constituição do Estado de Goiás e assim sucessivamente, o que faz com que o enunciado da letra O seja verdadeiro. Letra P. Os tribunais superiores podem, em sede de controle difuso, pronunciar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, desde que obedeçam às regras referentes à denominada cláusula de reserva de plenário. Verdadeiro. O artigo 97 da Constituição diz que os tribunais, para poder declarar a inconstitucionalidade de determinada norma, deverá ser realizado somente pela maioria dos membros do tribunal pleno ou do órgão especial. Então, letra P, verdadeira. Letra Q. O rol de legitimados para a propositura da ADI e da ADC é taxativo. Não pode norma infraconstitucional pretender aumentá-lo e nem diminuí-lo. Porém, emenda constitucional poderá ampliar o rol. Verdadeiro. Tá? O rol dos legitimados para a propositura da ADI e da ADC, que são ações de natureza constitucional, estão previstos em rol taxativo na Constituição. Tá? Para aumentar ou para diminuir só por meio de emenda à Constituição. Verdadeiro. Letra R. A petição inicial de ADI proposta pelo Presidente da República, Governador do Estado, Procurador-Geral da República não necessitam de subscrição por advogado. Verdadeiro. A jurisprudência do STF entende que esses legitimados aqui, mencionados no enunciado da questão, detêm capacidade postulatória, o que significa dizer que não precisa que a petição inicial por eles, redigida, seja subscrita por advogado.
Verdadeira. Letra S. O STF pode extinguir ADI sem solução do mérito pelo argumento da ilegitimidade ad causa. É que alguns legitimados deverão demonstrar a pertinência temática. Exemplo, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A questão está falsa. Ela começou muito bem e terminou muito mal. De fato, o Supremo Tribunal Federal consagrou em sua jurisprudência a denominada pertinência temática dos denominados legitimados especiais. É que nós temos os legitimados universais e temos os legitimados especiais. Os legitimados universais são aqueles em que há uma presunção absoluta de compatibilidade entre as suas funções institucionais e a defesa da ordem jurídica objetiva, de modo que não é necessário indagar se há ou se não há uma correspondência entre as funções institucionais da autoridade ou do órgão e a ordem jurídica objetiva. Agora, há outros legitimados em que não há essa correspondência, não há essa presunção absoluta, de modo que um dos pressupostos para a admissão da ADI é a demonstração da pertinência temática. Então, nesse primeiro momento aqui, o enunciado da questão mandou muito bem. Só que um exemplo, frustrou, porque o Conselho Federal da OAB é sim um dos legitimados universais, o que faz com que o enunciado da letra S seja falso. Letra T. Partido político com representação no Congresso Nacional pode propor ADI. Entretanto, se durante o curso da ação o partido perder a representação, outro legitimado deverá se habilitar nos autos, sob pena de o STF extinguir a ação sem julgamento do mérito. Olha só, falso. A verificação da legitimidade do partido político ela é verificada no momento do ajuizamento da ação e não posteriormente. Tá? Se perder a representação no Congresso Nacional, não vai haver prejuízo para o prosseguimento da ação, conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Letra U. Leis orçamentárias poderão ser objeto do controle difuso de constitucionalidade, mas não se admite que sejam fiscalizadas em sede de controle concentrado. Falso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4048 de 2008, modificou a sua jurisprudência anterior, no sentido de se admitir o controle concentrado de leis orçamentárias, o que faz com que essa questão seja falsa. Letra V. A modificação ou supressão do parâmetro invocado para o controle concentrado de constitucionalidade é causa suficiente para a extinção do processo sem julgamento do mérito. Excepcionalmente, o STF entendeu ser possível o julgamento ainda que o parâmetro tenha sido modificado. A questão está verdadeira. Olha só, em regra, quando do julgamento da ADI pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, é necessário que o parâmetro invocado esteja vigendo, porque se ele tivesse sido extinto ou tivesse sido modificado, a hipótese é de extinção do processo sem julgamento do mérito. Porém, em algumas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser plenamente possível o julgamento, ainda que o parâmetro tenha sido revogado ou tenha sido modificado. É o que nós vimos aí, hipótese de fraude processual. Tá? Então, plenamente verdadeiro o enunciado da letra V. Letra W. A modificação ou supressão do parâmetro invocado para o controle incidental de constitucionalidade não é causa suficiente para a extinção do processo sem julgamento do mérito. Falso. Nós vimos que no enunciado anterior aqui, a regra é de que a modificação ou extinção do parâmetro é causa suficiente para extinção do processo sem julgamento do mérito. Então, no âmbito do controle difuso, não, infelizmente, tá? No que tange à questão constitucional, é extinto sim, sem resolução do mérito. Letra X. O advogado-geral da União, embora não detenha legitimidade para propor ADI, funciona, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º da Lei Maior, como curador do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público. Exatamente. Esse é o papel que foi entregue pelo Constituinte originário ao advogado-geral da União. Tá? O papel de curador do princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Então, a letra X verdadeira. Letra Y. O Procurador-Geral da República pode propor ADI e, quando intimado a se manifestar, poderá opinar pela constitucionalidade da lei. Não pode, contudo, desistir da ação já proposta. Verdadeiro.
O artigo 5º da Lei 9868 de 99 prevê exatamente isso, que proposta ação não se admite a desistência. Mas não há nenhum problema em que o Procurador da República mude de ideia e passe a opinar pela constitucionalidade da norma. Letra Z. O advogado-geral da União não é obrigado a defender a constitucionalidade de lei em ADI quando esta for proposta pelo Presidente da República ou quando o próprio STF já tiver pronunciado em controle difuso a sua inconstitucionalidade. Olha só, o advogado-geral da União é nomeado pelo Presidente da República. Aliás, a AGU, Advocacia Geral da União, é um órgão de representação judicial e consultoria da União, de modo que o Presidente da República acaba sendo, vamos assim fazer um paralelo, o patrão do AGU, assim, uma comparação meio que esdrúxula. Bom, se o Presidente da República está questionando a constitucionalidade da norma, como vai o AGU defender a constitucionalidade da norma? Seria um paradoxo. Então, nesse sentido, o Supremo entende que não é obrigatória a defesa da norma pelo AGU quando ela for proposta pelo Presidente da República. E de outra sorte, quando o próprio STF já tiver pronunciado em controle difuso sobre a inconstitucionalidade da norma, também não é necessário a defesa pelo AGU da sua constitucionalidade, o que faz com que o enunciado da letra Z seja plenamente verdadeiro.